A esfirra pode até ser árabe, mas caiu no gosto do brasileiro e se tornou um dos nossos salgados mais populares. E hoje a chefe funcional Malu Lobo vai ensinar a gente a fazer uma esfirra fit, chique, Exato. sem peso na consciência. Sem peso na consciência. Comer bem e de maneira saudável é fácil, são só algumas trocas inteligentes. Mas agora, pra gente já deixar prontinho, no jeito, eu vou ensinar primeiro a fazer os recheios. Os recheios, boa. Isso. Então vamos para os nossos recheios. Recheio de carne moída. 1 xícara de chá de carne moída crua, magra, o patinho. Meia cebola bem picada, meio tomate picadinho, sumo de 1 limão e salsinha e cebolinha a gosto para o primeiro recheio. Para o segundo, o recheio de ricota. 1 xícara de chá de ricota ralada ou cottage, meia cenoura ralada, azeite a gosto, sal marinho a gosto e pimenta do reino a gosto. Simples, né? Boa. Fácil e barato. A escolha da carne tem que ser uma carne magra, tá, gente? De preferência, né? Pede pra moer direitinho, pouca gordura. Quem é vegano, vegetariano, pode fazer a troca também pela carne de jaca. A carne de jaca verde, ela não tem sabor e ela tem uma textura muito parecida com de carne, com de frango, tá? Então eu tenho aqui a minha carne moída, magra, a meia cebola, que eu vou colocar aqui. E eu vou colocar o meu tomate picado, sem sementes também, tá, gente? Vou colocar... Eu vou precisar de sal, tá, Aline? Esta carne, Abi, o que vai acontecer com ela? Esta carne, vou colocar um pouco de salsinha também. Ela vai cozinhar no limão. Então, o que acontece? Eu vou pegar todos os meus ingredientes, colocar aqui um pouquinho de sal, né? Pouquinho só, sal é realçador de sabor, não é tempero. Vou misturar tudo, ó, aqui, uma carne bem magrinha, ó, galera. Vou colocar o suco de limão. Eu tenho o sumo de 1 limão aqui. 1 limão, tá. E aí eu vou levar à geladeira para que ela cozinhe. Boa. Tampadinho, vou deixar aí até eu preparar a massa, tá? Ó, Quanto tempo? O tempo de preparar a massa, não precisa deixar muito, Maluzinha. Não, só que é importante você deixar numa peneira para escorrer. Por quê? Porque ela vai soltar aqui o sumo da carne. Então você vai deixar ela numa peneira e vai deixar ela na geladeira meia hora, 40 minutos, que é o tempo de você preparar tudo, tá? Boa. Esse está pronto. Viu, gente, que fácil? Fácil, vai pra geladeira agora, hein? Tá ok. Recheio 2, ricota, tem o ricota ralada aqui. A ricota a gente passa no ralador, olha como é que ela cresce, né? Como fica bastante. Rende, né? Rende, exato. Olha só quanto. Aí pode ser ela ou cottage. Pode ser ela ou pode ser cottage. Veganos, vegetarianos ou quem tiver problema com lácteos também pode ser tofu, né? Então você pega o tofu, faz o mesmo processo. Cenourinha ralada. Então eu tenho uma cenoura ralada no ralo fino. E aí, Abi, esse recheio, eu vou colocar azeite, né? Ó, um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta do reino. Pimenta é termogênico, gente, né? Ó, sal, um pouquinho de sal, uma pitada de sal. Quem quiser pode colocar também um pouquinho mais aqui de salsinha, de cebolinha. E ó, mistura, os recheios estão prontos. Que fácil, rápido, Você viu? Você viu? Adorei. Isso. E aí você começa preparando os recheios, depois você vai para a massa. Porque enquanto isso, os recheios vão pegando sabor. Tá. Né? Eles vão absorvendo melhor o sabor para a hora que você for usar. Ó, tá vendo que beleza? Prontinho, gente, sem mistério, tá? Sem mistério. Esse Sem também mistério. deixa na geladeira um pouquinho ou não? Deixa na geladeira também, até você preparar a massa e a hora que você for fazer o recheio. Tá. Eu já vou cantar os ingredientes da massa, tá? Tá faltando um. 1 xícara de chá. Já estou descobrindo aqui um segredo. 1 xícara de chá de inhame cozido e amassado. Exatamente. 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo integral. Meio tablete de fermento biológico fresco. Isso. 2 colheres de sopa de água. 1 ovo. Meia colher de sopa de açúcar demerara. 1 colher de sopa de azeite de oliva. E meia colher de chá de sal marinho.
simples, fácil, delicioso. Muita gente reclama, fala assim, não consigo fazer massa integral, 100% integral, porque ela fica dura. E geralmente as pessoas misturam, né, Malu? Exato. Aí você usa metade da farinha integral e metade da outra. E metade da farinha branca. O que eu vou ensinar para vocês hoje é exatamente isso. Nós vamos mudar isso, tá? Nós vamos usar o inhame. O inhame vai entrar no lugar da farinha branca. Boa, Malu. O inhame, gente, para quem não sabe, ele é rico em nutrientes e ele é um precursor hormonal. Então, ele é excelente para a saúde, tá? Bom, a gente começa aqui, vou colocar a minha farinha. Eu vou misturando tudo o que é aqui de pó. De pó. Vou colocar o açúcar aqui. Eu tenho que dissolver esse fermento aqui na água. Na água. Vai mexendo para mim, Aline? Entra aqui, vem mostrar a sua beleza aqui. Ó, mexe aí para sua amiga. Coloquei aqui então o açúcar, né? Ele vai ajudar o fermento a crescer. A farinha integral. Vou colocar uma pitada de sal. O sal ele é super importante quando você vai fazer o pão, porque é ele quem vai regular a fermentação, tá? E acabou. Só isso de pó. Maluzinha, vou só dar uma pausa porque tem uma pergunta para você já. Vamos lá. Da Irene de São Paulo. Boa tarde. O que eu posso usar para substituir o inhame? Batata doce, mandioquinha, qualquer tubérculo que ela tiver em casa, você vai poder usar. Boa. Tá? Misturei os secos e agora eu vou misturar os líquidos. Então, o inhame, gente, que tá em casa, ou a batata doce, ou a mandioquinha, qualquer tubérculo que você queira, ele vai entrar como líquido, porque depois, na hora do cozimento, ele vai se dissolver ali dentro, né? Então, ele entra como líquido, tá? Então, eu tenho aqui o meu inhame, gente, cozinhei ele com casca, tá? Para poder preservar, com casca, para preservar os nutrientes. E depois, o que você fez? Você só descasquei e amassei. Tá? Ó. Sem sal, sem nada. Sem nada, não tem nada aqui, só tem o inhame cozido, tá? Vou colocar um ovo para deixar minha massa rica e proteica. Vou colocar aqui o azeite, que é uma boa fonte de gordura, melhora a saciedade, inclusive. E o meu fermento, que eu tô usando, gente, aquele fermento, o biológico fresco. Que é o tabletinho. Exato. Quem quiser trocar, eu tô usando aqui 10 gramas de fermento fresco, você vai usar 5 gramas do fermento em pó. Em pó. Tá. Né? Ó. Que é a mesma coisa, os dois, só que um tá sequinho e o outro tá aqui. Ó, vou misturar. Ó, que beleza. Aqui, vou dissolvendo aqui. E essa receita, essa massa, sabe, você vai ver que ela fica macia, gostosa e em nenhum momento você percebe que ela é só integral. Boa. E fica bonita a cor, eu achei que fica tão bonito. Fica, ela fica. E eu já sei ela hoje, só hoje, para você pegar ela bem macia. Mas ela, se você congelar, você pode pré-assar ela e deixar ela, e congelar, deixar ela congelada. E aí depois você só vai trocando, tirando e descongelando à medida que você for usar. Comendo. Tenho a minha farinha, vou colocar aqui tudo. O meu líquido. Isso. Tá, ó, tranquilo. E aí eu vou começar a trabalhar a minha massa. Tá aqui, abre. Oh. Começo devagar. Coisas que podem dar, que você precisa aumentar a farinha aqui, gente. Coisas que podem acontecer com essa massa. O que pode acontecer com essa massa é, por exemplo, quando você cozinha o inhame na água, ele retém mais água. Certo. Então pode ser que você precise usar um pouco mais de farinha. Se você ele vai ficar mais líquido, né? Isso. Se você assar o inhame, ele vai precisar de menos líquido, tá? Tá. O tamanho do ovo vai influenciar. Então, talvez você precise arrumar isso, colocar mais um pouquinho de farinha, se o seu tamanho... Por isso que na panificação e confeitaria, o pessoal gosta de trabalhar em gramas, porque aí não tem erro, né, gente? Um ovo tem 45 a 50 gramas. Aí fica mais exato, né, Exato, ó. Mas ela fica uma massa bem gostosa, gente, ó. E aí, massa, você vai amassando, deixa eu tirar daqui. Você vai, ó, você vai misturando e vai virando bowl. Entendeu? Ó, misturando e virando bowl. E isso você vai... Ela é como uma massa de pão que eu tenho que sovar, descansar ou não, Malu? Ela vai descansar. Ah. Ó. E aí ela vai absorvendo, ó, ela vai pegando toda essa umidade, né, da farinha.
E aí, o que que acontece, Abi? Terminei de trabalhar a massa, vou só mostrar pra vocês em casa, ó. Ela começa a desgrudar da mão. Ela fica uma massa bem fácil da gente trabalhar, gente. Olha, ela é Rápido deliciosa. mesmo que ela desgruda. Tá? O que pode acontecer em geral é isso. Você cozinhou com o inhame em água, então de repente você vai precisar acertar um pouco da farinha. Se o dia tiver um dia mais seco, talvez, ou mais úmido, você também vai alterar a quantidade de farinha, tá? E o tamanho do teu ovo. O que que você vai fazer? Trabalhei a massa, não preciso sovar. Essa massa não precisa ser sovada. Eu vou deixar ela no bowl, vou cobrir ela com filme plástico. E deixar descansando. E eu vou deixar descansar Quanto 30 tempo? minutos. 30 minutos? Isso. Bora lá, gente. Massinha Bom, cresceu, já expliquei dormiu, pra né? vocês. 30 minutos, Tá. ela vai ficar. Dica, nesses dias mais chuvosos, coloca dentro do micro-ondas. Primeiro você aquece um copo de água, ferve um copo de água no micro-ondas, coloca esse copo com água no cantinho e coloca a sua vasilha com a sua massa dentro do micro-ondas e fecha. Porque aí Pra você vai dormir criar um quentinha. ambiente úmido, isso, e vai crescer. Boa. Ó, minha massa, ela é uma massa que ela tem bastante líquido. Então, ela é uma massa mais grudenta, ó. Ainda mais que eu tô aqui de máscara. luva. De luva. De máscara. Ó, Você e aí tá também. É, também. E aí, o que que acontece, gente? Vai trabalhar a massa, você vai cortar, você vai bolear ela, tá? O que que interfere, gente? Temperatura da mão vai interferir, né? Se tiver um dia mais quente ou não, tá? Então, se você sentir que a massa tá grudando muito, evita ficar colocando muita farinha, porque essa farinha, ela vai fazer o quê? Ela vai deixar a massa maçuda, vai ficar ruim. Vai pesar, Vai né? pesar, exatamente, ó. E aí você boleia ela aqui e você vai deixar na forminha e você vai deixar mais 30 minutos. Pra crescer mais. Exatamente, são 2 períodos de fermentação. A primeira fermentação, você vai fazer ela inteira, o descanso, 30 minutos. Tira, boleia, tampa, mais 30 minutos, ok? E cresce. Tenho mais Cresce. uma pergunta pra você, que esse povo tá maravilhoso hoje. Ai, que Irene mandou delícia. a primeira, nós já temos a outra pergunta agora. Pode fazer. Coloca pra mim aqui. Da Nilza Moura, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Boa tarde, posso substituir farinha integral ou por de aveia ou outra? Um beijo, Nilza. Pode substituir, Maluzinha? Olha, você pode substituir, só que assim, na substituição, a farinha de trigo, ela tem propriedades que nenhuma outra farinha tem, né? Então, glúten. A farinha de aveia não tem glúten, então você vai ter que fazer um mix de farinha. Então, você vai ter que usar um pouco de farinha de aveia, um pouco de farinha de grão de bico ou farinha de arroz. E aí, você vai fazer um mixinho e vai poder conseguir fazer essa massa. Consegue. É, porque a farinha de trigo, ela tem propriedades que nenhuma outra tem. Ó, olha só, tenho aqui a minha massa, não tenho? Tem. Bolotinha? Bolotinha bonitinha. Bonitinha. O que que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, um de carne moída. Olha como é que tá a minha carne moída. Ela foi cozida no limão. No limão. Ela tá crua. Eu só deixei ela no limão. Na geladeira. Exatamente, tá? Numa peneirinha. Por que numa peneira? Porque eu preciso que ela fique bem sequinha, Bem tá? sequinha. Bolotinha, massinha, ó. Ah, vai. Tem que ter habilidade. Gente, adorei isso aí. Vamos fazer uma de ricota. Sabe que até eu vou conseguir fazer isso aí É também. lógico, gente, qualquer tá pessoa muito faz. fácil. Ó, bolotinha de ricota, bolinha. O que que eu faço? Ó, Ai, adorei, Malu. acabou. E aí? Acabou, recheei. O que que eu vou fazer? Forno, 180 graus, 20, 25 minutos. Não preciso pôr mais nada em cima. Cadê a massa Nada. pronta? Não. Uau, minha Tranquilo, gente. Ó, e é uma 20, massa 25 maravilhosa. Dá pra minutos. fazer várias coisas. 20, 25 minutos, 180 graus. 180 graus. Já pré-aquecido? Pré-aquecido. Você untou aqui, Maluzinha? Ou passou só um pouquinho de farinha? Só um pouco de farinha. Tá, Simples, ótimo. tá vendo? Olha que massinha linda, Nossa, gente. ela ficou linda. E ela fica linda. E aí eu posso fazer ela menorzinha pra vender e congelar, Pode. colocar no saquinho, né? Gente, essa massa congela super bem. Adorei. Vocês têm que fazer. Cadê a nossa que cheiro luvinha? bom. Tá, você vai experimentar Que agora. cheiro maravilhoso. Aqui. Eu vou te servir uma que eu quero te servir. Peraí, deixa eu pegar seu garfinho Pode pegar. aqui. Aqui, a Aline, toda maravilhosa. Eu vou fazer uma de ricota. Gente, é uma massa leve, ela fica crocante e você Cheirosa. pode usar essa massa para fazer outras produções de salgado. Outras produções. Tarananã. Nossa, que macia, Malu. Gente, ela é muito comer bem macia. é fácil. Vamos parar de complicar.
Dá pra começar o ano assim, pé direito, hein? Que delícia! Não é gostosa? Quentinha. Quentinha, eu gosto. Numa maciez. E não é maçuda, né? Você vê que ela é bem tranquila, não é maçuda essa massa. Nossa, essa massa é incrível. É muito macia. Dá pra fazer, gente, várias coisas com essa massa. Esse é o meu melhor lado. muito macia, tá? Olha de ricota, Olha que isso. leve que fica. Demais. Então Nossa, quem diz, Malu. gente, ai, não, eu tô de dieta, não posso isso, não pode aquilo, pode, gente. Sabendo substituir de maneira inteligente, a gente pode Sequinha. tudo. Esse recheio ficou incrível. É, e pode ser batata doce, pode ser mandioquinha, pode ser inhame, qualquer tubérculo que você tem em casa, você pode fazer. Maravicherry. Ai, que bom que você gostou. Malu tá divino. Obrigada. Nossa, que Abby. delícia de esfirra. É. Gente, tá incrível essa esfirra. Muito saborosa, muito leve, muito macia. Quentinha, vocês não têm noção de que delícia. Eu quero comer ela no intervalo.